Existem lugares na Terra onde o isolamento não é uma escolha, é uma realidade tão absoluta que muda completamente como as pessoas vivem, trabalham e envelhecem. Tristan da Cunha é um desses lugares. Localizada a 2.800 quilômetros da África do Sul, esta ilha vulcânica, no meio do Oceano Atlântico Sul, abriga mais de 200 pessoas que vivem sem aeroporto, sem porto de águas profundas e sem nenhuma estrada conectando ao resto do mundo. Para chegar aqui, você precisa de 6 a 10 dias navegando milhares de quilômetros através do oceano aberto. Durante toda a jornada, tudo o que você vê são ondas se estendendo infinitamente até o horizonte, sem terra, sem sinais de vida. Depois, uma massa escura de rocha emerge direto do mar. Um pico vulcânico perfura as nuvens baixas, enquanto encostas íngremes descem diretamente para a água, sem nenhuma praia arenosa para suavizar a borda. Esta é a ilha mais remota habitada permanentemente na Terra. E a história de como 200 pessoas construíram uma comunidade neste lugar e por que continuam voltando desafia tudo o que entendemos sobre o que significa estar verdadeiramente isolado. Tristan da Cunha não se separou de nenhum continente. Foi construída de baixo para cima pelo poder da Terra. Milhões de anos atrás, no coração do Atlântico Sul, correntes de lava incandescente explodiram repetidamente de um ponto quente profundo sob o assoalho oceânico. Camada após camada, silenciosamente se construíram, elevando um vulcão gigantesco acima da superfície do oceano. O que vemos hoje é apenas a parte visível de uma montanha vulcânica vasta, da base, escondida profundamente no assoalho oceânico, até o topo do Pico Mary, superando a altura do Monte Everest. E ainda assim, mais de 11.000 metros desta elevado em todo o Atlântico Sul. No seu topo, repousa uma cratera vulcânica ampla que abriga um pequeno lago em forma de coração. Os ilhéus frequentemente a chamam verticais e linhas costeiras ásperas constantemente desgastadas por ondas poderosas. Apenas uma faixa estreita ao longo da costa norte permanece plana o suficiente para que as pessoas construam casas. É o único lugar na ilha onde a vida humana se tornou possível. Em 1506, o explorador português Tristão da Cunha foi a primeira pessoa a avistar a ilha enquanto navegava para a Índia. Mas mares pesados e penhascos imensos o impediram de os mapas. A ilha escorregou de volta ao silêncio por mais de 3 séculos. Marinheiros, ocasionalmente, desembarcavam para coletar água doce, caçar focas ou reparar navios. Mas ninguém permanecia. Então, em 1810, um marinheiro americano chamado Jonathan Lambert decidiu ficar na ilha com 2 companheiros. Pela primeira vez na história, alguém veio não apenas para explorar, mas para começar uma nova vida no meio do oceano. Lambert reivindicou a ilha, a renomeou para Ilhas de Refresco e esperava construir um pequeno assentamento. Mas apenas 2 anos depois, ele e seus companheiros foram mortos em um acidente de barco, encerrando o primeiro sonho de assentamento permanente de forma abrupta. O verdadeiro ponto de virada chegou em 1816, quando o Reino Unido anexou formalmente a ilha para prevenir qualquer tentativa de resgatar o imperador Napoleão, que vivia em exílio em Santa Helena. Quando o quartel militar completou sua missão e gradualmente partiu, um cabo escocês chamado William Glass tomou uma decisão que mudaria o futuro da ilha para sempre. Ele decidiu ficar. William Glass não veio sozinho. Tinha uma esposa, 2 filhos e alguns companheiros. A ilha gradualmente recebeu sobreviventes de naufrágios, soldados, licenciados e vários imigrantes de Santa Helena. Europa e África do Sul vieram de lugares diferentes por razões diferentes.
Alguns vieram por escolha, enquanto outros não tinham para onde ir. Trouxeram hábitos, memórias e destinos diferentes. Mas quando o navio final partiu, todos se tornaram vizinhos na mesma pequena ilha. Ao longo do tempo, daquelas primeiras poucas famílias, a comunidade gradualmente se desenvolveu em 8 linhas familiares: Glass, Green, Hagen, Lavarello, Repetto, Rogers, Swain e Tyler. Esses 8 sobrenomes permanecem os únicos sobrenomes na ilha hoje. Isso significa que praticamente todas as mais de 200 pessoas em Tristan, relacionadas umas às outras por sangue, seja próxima ou distantemente. O pool genético é tão estreito que pesquisadores médicos vieram aqui muitas vezes para estudar seus padrões genéticos. As taxas de asma e certas condições herdadas na ilha são incomumente altas comparadas com a população geral. O governo britânico ocasionalmente envia pessoal de longo prazo para a ilha. Professores, doutores, técnicos e alguns se casaram com residentes locais. Jovens de Tristan saem para estudar e às vezes retornam com parceiros de Santa Helena ou Grã-Bretanha. É assim que essa comunidade renova seu pool genético de uma geração para a próxima. Não através de um plano, não através de uma política, mas através da vida, encontrando o seu próprio caminho. Caça por caça, o assentamento, lentamente, apareceu na faixa rara de terra plana no noroeste das ilhas. Edinburgh dos 7 Mares, o único vilarejo na ilha, nasceu daquele lugar. E até hoje, nunca se expandiu além daquela faixa estreita de terra. Depois de gerações vivendo quase completamente isoladas do mundo exterior, Tristan da Cunha foi levado ao curso da história pela primeira vez quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Navios navais britânicos começaram a aparecer regularmente, transformando esta ilha remota em um ponto de observação estratégico ao longo das rotas de navegação aliadas. Em 1942, uma estação de clima e rádio foi estabelecida para monitorar a atividade de submarinos alemães e transmitir relatórios de clima através do Atlântico Sul, de um lugar que havia parecido esquecido por muito tempo. Tristan da Cunha se tornou conectado ao mundo exterior pela primeira vez. A presença militar também trouxe mudanças significativas. A ilha ouviu suas primeiras transmissões de rádio. Uma escola e um hospital foram construídos. E uma fábrica de processamento de lagosta criou empregos estáveis para residentes locais. A vida gradualmente melhorou. A ilha permanecia tão remota quanto sempre, mas sua distância do resto do mundo de repente se sentia menor do que antes. Mas assim como a vida começava a se estabelecer em um novo ritmo, a natureza despertou sem aviso. No início de outubro de 1961, o chão começou a tremer repetidamente. Rochas caíram pelas encostas da montanha e rachaduras se espalharam pela paisagem. Ninguém sabia exatamente o que estava. Então, em 10 de outubro, uma nova abertura vulcânica subitamente entrou em erupção bem fora do vilarejo de Edinburgh dos 7 Mares. Lava brilhante fluxinou lentamente pela encosta da montanha. Cinza encheu o céu, e a erupção se aproximou constantemente do assentamento. Portas foram apressadamente fechadas. Os 264 residentes reuniram apenas os essenciais. Antes de embarcar em barcos de pesca e deixar a ilha em direção a Cabo Town e depois para a Grã-Bretanha. A jornada marcou a primeira vez que uma comunidade inteira havia sido forçada a deixar sua pátria. A Grã-Bretanha ofereceu a eles um modo de vida moderno que eles apenas imaginavam antes. Ruas movimentadas, luzes da cidade, supermercados, automóveis e eletrodomésticos os introduziram a um mundo completamente diferente. Mas, entre milhões de estranhos, muitos ilhéus
se sentiram mais sozinhos do que nunca. Eles sentiam falta do som das ondas quebrando sob os penhascos, das ruas estreitas de sua ilha e do único lugar onde todos se conheciam pelo nome. Quando especialistas confirmaram que a ilha era novamente segura para viver, o governo britânico perguntou aos residentes se desejavam retornar. O resultado surpreendeu muitas pessoas. Quase cada ilha escolheu voltar para Tristan da Cunha. Em 1963, navios carregaram a comunidade para casa novamente. Eles repararam cada casa, reconstruíram o porto, reclamaram seus velhos campos e começaram suas vidas novamente de quase nada. A erupção de 1961 tirou muitas coisas deles, mas também revelou uma verdade simples. Alguns lugares não são os lugares mais fáceis para viver, mas são os lugares que as pessoas sempre escolhem retornar. Edinburgh dos Sete Mares aparece em uma faixa estreita rara de terra, onde as pessoas entalharam uma vida entre vulcão, penhasco e março. Atrás do vilarejo se eleva o Pico Mary. À sua frente, o Atlântico Sul se estende até o horizonte, enquanto a leste, o fluxo de lava da erupção de 1961 ainda deixa sua marca. Em Edinburgh dos Sete Mares, uma casa deve primeiro ser forte o suficiente para resistir aos ventos do mar, antes que a beleza possa sequer ser considerada. É por isso que a maioria das casas tem apenas um andar de altura, com paredes espessas, tetos baixos e pequenas janelas. Tetos inclinados ajudam a água da chuva drenar rapidamente. Paredes robustas resistem às tempestades do Atlântico Sul e pequenas janelas reduzem a pressão dos ventos frios. Cada detalhe arquitetônico é designado para servir à sobrevivência humana em um ambiente natural áspero. No meio dos campos verdes exuberantes, telhados vermelhos, verdes e azuis de metal se destacam como toques vívidos de vida. Na frente de cada casa, há frequentemente um pequeno quintal onde crianças brincam ou adultos cuidam de jardins de vegetais, enquanto, atrás da casa, estão galpões. Apenas um espaço muito pequeno, em Tristan da Cunha, mas dentro daquela área modesta, fica a vida, memória e futuro de uma comunidade inteira. A pesca é o batimento cardíaco da ilha. Todos os dias antes do amanhecer, figuras aparecem no porto de Calshot. Pescadores caminham silenciosamente pelo cais em jaquetas, à prova de vento e botas de borracha gastas ao longo dos anos. Mas antes de qualquer motor ser ligado, todo olho se vira para o mar. Eles observam as ondas batendo na parede do porto, leem a direção do vento e estudam as nuvens offshore para decidir se é seguro partir. Se o mar está calmo o suficiente, um som familiar ecoa através do vilarejo. O batimento rápido de um tambor de óleo velho se torna o sinal de que as condições offshore são seguras. Barcos pequenos balançam suavemente com as ondas. Linhas de amarração são desatadas. Motores iniciam um após o outro. E potes de pesca são cuidadosamente arrumados no convés. O porto, geralmente quieto, rapidamente ganha vida, mas nunca com pressa. Se o mar está agitado ou o vento muda, o tambor permanece silencioso. Os barcos ficam ao lado do cais e as pessoas se viram para outras tarefas, reparando telhados de metal soltos pelo vento, cuidando das camas de batata atrás da casa ou verificando os currais de ovelhas antes do clima mudar.